Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Salmo 95, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Alegremo-nos todos no Senhor, porque nosso Salvador nasceu no mundo. Hoje para nós desceu do céu a verdadeira salvação. Um Feliz Natal e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com sua família, nesse dia de extrema felicidade e salvação. Na primeira leitura de hoje, do livro do profeta Isaías, capítulo 9, dos versículos 1 ao 6. É uma das passagens mais emblemáticas do Antigo Testamento, frequentemente lida durante o Advento e o Natal, devido à sua referência messiânica. O livro de Isaías foi escrito durante um período de crise em Israel e Judá. E o texto de hoje está inserido em um momento de esperança após uma série de oráculos que abordam julgamento e destruição. O texto se refere a um futuro glorioso, contrastando com a escuridão e opressão enfrentadas pelo povo, especialmente por causa da invasão assíria. Temos os locais de Zebulon e Naftali. Essas tribos do norte de Israel foram as primeiras a sofrer com a ocupação assíria. A menção a elas sugere que a restauração começaria justamente nas regiões mais devastadas. E podemos refletir sobre nossas vidas. Quantas coisas que ocupam nossos pensamentos, nossas emoções, as nossas próprias vidas, que nos tiram a paz. E que no dia de hoje seja o início de libertação, para que a verdadeira paz comece a reinar em nossas vidas. E o bonito da leitura, logo no versículo 1, está assim: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. É uma metáfora para a opressão e libertação. As trevas representam o exílio e a opressão assíria. A luz aponta para a salvação e a presença divina. E temos aqui a presença de Jesus, que é a verdadeira luz. É a luz do mundo. Uma esperança que ultrapassa os desafios, as decepções, as perdas. Em tempos de crises pessoais ou coletivas, o texto de hoje nos convida a confiar que Deus ilumina os momentos mais sombrios da vida. Muitas vezes nós temos medo de passar por certos momentos da vida, mas devemos entender que caminhar por esse mundo, existir, consiste não apenas de alegria. Haverá momentos, sim, de sofrimento, de perdas, de surpresas, de tragédias, mas nós temos um Deus que participa de nossa história, o Deus conosco, o Emanuel, que aponta para um caminho de paz, alegria e transformação. E vejamos, não há como ter alegria se nós não passarmos por uma transformação. Muitas vezes as pessoas têm a falsa sensação que na religião ou com qualquer experiência divina nós vamos sair do estado de sofrimento e do nada nós vamos para um estado de alegria. Não é assim. A transformação ela ocorre na vida da pessoa para que de fato o espírito seja restabelecido, para que a nossa estrutura de quem somos seja verdadeiramente mudada e possamos permanecer em Deus. E na segunda leitura de hoje, na carta de São Paulo a Tito, capítulo 2, dos versículos 11 ao 14, temos aqui uma carta para entender a teologia da graça e da redenção em Cristo. A carta é atribuída ao apóstolo Paulo e endereçada a Tito, seu colaborador que liderava a comunidade cristã na ilha de Creta. E Paulo dá instruções
a Tito sobre como ensinar a sã doutrina, viver de maneira piedosa e organizar a liderança da comunidade. E no versículo 11, começa exatamente falando da manifestação. Manifestou-se com efeito a graça de Deus, portadora de salvação para todos os homens. É uma universalidade da salvação. Deus deseja que todos sejam salvos, mas isso requer uma resposta livre do ser humano. Vejamos, a salvação ela se estende sim a todo ser humano, mas é preciso uma contrapartida nossa, a partir de uma experiência de vida. Não podemos cair na mesmice de um comodismo, de acharmos que estamos salvos e por causa disso deixarmos de viver numa constante busca pela graça de Deus. Pois é a graça de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo que verdadeiramente nos salva, não pelos nossos méritos, e que possamos nos achegar confiantemente de Deus, para que sejamos transformados. E no versículo 14 está: Ele se entregou por nós para nos resgatar de toda iniquidade, para purificar para si um povo que lhe pertence, zeloso na prática do bem. Vejamos. O ato de Jesus, na sua graça, é para nos purificar e para que possamos permanecer zelosos na prática do bem. A salvação conduz à transformação de vida evidenciada pelas boas obras. A graça transforma, nos chama a renunciar, a praticar as virtudes e termos uma missão ativa, ou seja, na prática do bem, é o dia a dia, é o testemunho. E no evangelho de hoje, em Lucas, capítulo 2, os versículos 1 ao 14, narra o nascimento de Jesus em Belém, destacando todos os aspectos históricos quanto teológicos. E a profundidade desse texto o torna uma das passagens mais celebradas na tradição cristã, especialmente durante o Natal. No contexto histórico, é citado o censo romano, que é um decreto de César Augusto para o recenseamento. O que é o recenseamento? Historicamente, eram realizados para tributar ou recrutar pessoas, reforçando a autoridade imperial, saber quantas pessoas existiam naquele território. Cita a cidade natal de Davi, que é Belém, conforme da profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 1, e circunstâncias nas quais o Salvador nasce, e uma manjedoura, um local humilde e comum, o que contrasta com a majestade de sua identidade divina. E o estilo de Lucas enfatiza a universalidade da salvação e a preocupação com os pobres e marginalizados. Aqui o nascimento de Jesus é narrado sob uma perspectiva humilde, revelando a proximidade de Deus com os pequenos. E também no texto cita José e Maria, que vão a Belém. A pequenez de Deus necessita do cuidado humano. Novamente, necessita de um zelo e uma prática do bem. José e Maria, cuidando de Jesus, mostra o zelo humano. Se aproximando de Deus, esse zelo se aperfeiçoa, torna o ser humano melhor, mais eficiente na prática da virtude e assim transformando a sua vida dia após dia. A grandeza do Natal é que o nascimento ele pode ocorrer a todo momento e é preciso permanecer na busca constante pela graça e a luz que é Jesus. Feliz Natal, Jesus. Manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.